Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como analisar dados de ângulos e distâncias, repetições desses dados, para a gente analisar se eles têm coerência com o que a gente espera que os equipamentos ofereçam em termos de precisão. Então isso aqui que vocês vão ver nessa aula também é uma forma de vocês pegarem um aparelho que vocês têm, por exemplo, uma estação total, um teodolito, e fazer uma análise estatística simples para ver se ele está atendendo a precisão que o fabricante diz que ele tem que ter. Então o assunto que nós vamos abordar é a aceitação e rejeição de medidas angulares e lineares. Quando a gente faz série de repetição, né, que a gente mede um mesmo ângulo várias vezes, uma mesma distância várias vezes, uma coordenada várias vezes, a gente pode lançar mão de vários testes estatísticos para ver a qualidade dos nossos dados. E aí trabalhar com uma média que vai se aproximar mais do valor real. O valor real em topografia ele só existe na nossa imaginação. Porque sempre há algum erro associado, seja um erro do aparelho, seja algum erro humano, então ele sempre vai estar presente. Então, na NBR 13133, que é a norma para trabalho de topografia, existe lá um padrão geral que fala sobre a rejeição ou aceitação de dados. Está especificado lá esse número, 3 vezes a precisão nominal do equipamento. O que significa isso? Que eu vou pegar a precisão nominal do equipamento, que é o PN, e vou tirar 3 e aqui vou somar 3. Então, um intervalo aí de 3 vezes para baixo ou para cima da precisão nominal, PN. Então, precisão nominal é aquela precisão que está nos manuais dos equipamentos. Cada equipamento tem uma precisão nominal especificada pelo fabricante. Então, há trabalhos topográficos que você só pode lançar mão de equipamentos que atendam determinada precisão nominal. Então, existem editais que exigem uma classe de aparelho e ele especifica lá essa precisão. Então, é importante também conhecer sobre a precisão até para escolher o aparelho mais adequado para o trabalho. Da onde veio esse número 3, né? 3 vezes a precisão nominal. Existem vários outros parâmetros para aceitação e rejeição de dados. A gente vai ver mais à frente em outras aulas esses parâmetros. Então isso aqui é um parâmetro geral aí que pode ser utilizado. Então, da onde que veio esse número 3? Ele veio da distribuição normal. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O objetivo do nosso curso não é se aprofundar na parte estatística, mas aqui um princípio básico a gente tem que lembrar lá da distribuição normal. Então, se a gente tem aqui uma medida de tendência central, uma média, embaixo desse sino, essa aqui é uma distribuição de probabilidade. Então, se eu pegar 3 desvios padrões para a direita e 3 desvios padrões para a esquerda, existe uma possibilidade do meu dado, né, do meu dado real, estar dentro dessa região. Então, quando eu pego 3 vezes o desvio padrão para cima como para baixo, eu tenho 99,74% de confiabilidade que meu dado vai estar dentro dessa região. Então é daí que veio aquele número 3, né? Mais ou menos 3 desvios padrões. Nós vamos fazer 3 exercícios para analisar essa questão da precisão nominal, da tolerância, intervalo de aceitação e rejeição de dados. Então esses 3 exercícios vão exemplificar aí as várias possibilidades e a gente aí vai comentando várias coisas no decorrer do desenvolvimento desse exercício. Então, exercício 1. Faça uma análise dos dados de medições efetuadas em relação ao erro, da tolerância, a aceitação e rejeição, considerando que a precisão nominal, PN aqui então de precisão nominal, do instrumento utilizado é de
mais ou menos 5 milímetros mais 4 ppm. Quando eu vejo esse tipo de dado aqui, 5 milímetros mais 4 ppm, eu sei que é um medidor eletrônico de distância. Então é o tipo de informação que se encontra nos manuais desses equipamentos. Então uma estação total que mede distância de forma eletrônica, ela tem lá no seu manual próprio, né? Cada fabricante vai ter uma precisão. E nesse caso aqui, esse aparelho ele tem uma precisão de mais ou menos 5 milímetros mais 4 ppm para a distância. Nós vamos ver como interpretar esse dado aqui no desenvolvimento do exercício. Então aqui foram feitas 7 leituras da distância, com uma estação total. Eu sei que é uma estação total por causa dessa informação aqui. É uma informação típica que se encontra nos seus manuais. Então a distância foi medida 7 vezes e sempre há uma pequena diferença. Na hora de você girar o aparelho, né, de você colimar, de você segurar lá, alguém estiver segurando lá na outra ponta, por exemplo. Então sempre vai dar pequenas diferenças. Então vamos analisar se essas diferenças são aceitáveis ou não. Então nós temos que calcular algumas coisas. Nós vamos calcular a média, que é a soma de todas as distâncias dividido por 7. Nós vamos calcular o mzinho aqui, que no caso é o símbolo que a NBR 13133 usa para desvio padrão. Então esse aqui é o desvio padrão das observações, que também tem o símbolo sigma para representar, que é o mais comum, né? o símbolo sigma. Mas na norma ele usa um mzinho. Então esse mzinho lá na norma é o desvio padrão. O desvio padrão, isso aqui vem lá da estatística. Então é a raiz quadrada, então mais ou menos, né? A raiz quadrada. No numerador aqui é o somatório da observação, x é a observação, menos a média. Então, isso aí tudo elevado ao quadrado, entre parênteses elevado ao quadrado. Dividido por n menos 1, onde o n, nesse caso, é igual a 7. E o m maiúsculo é o desvio padrão da média. Então, esse é o desvio padrão das observações. O que significa isso? Esse desvio padrão ele é válido para qualquer uma dessas observações. Então, qual é o desvio padrão da observação 4, né, da leitura 4? Vai ser o resultado dessa equação. Qual que é o desvio padrão da observação 2, ou leitura 2? Vai ser esse desvio padrão. Então, para qualquer uma das leituras. E esse M maiúsculo é o desvio padrão para a média. A gente sempre deve considerar a média como o valor mais próximo do verdadeiro. Se a gente tem só uma leitura, a gente não tem como fazer esse tipo de análise. Então ele vai ser o valor adotado como verdadeiro. Então, se a gente for fazer o desenvolvimento dessa equação sem usar a calculadora científica, que tem a função que calcula para a gente já esse desvio padrão, a gente tem que fazer uma organização dos dados numa planilha. Então a gente calcula aqui então a média, né? Então x barra aqui é a média. Então eu vou somar tudo e dividir por 7, vai ser o x barra. E aí eu vou pegar esse valor, 827,434, vou subtrair da média e vou colocar o valor aqui. E vou fazer isso para todas as linhas. Depois, cada um dos valores que vão estar aqui, eu vou elevar ele ao quadrado. Né? Vou fazer isso para todas as linhas. E aqui embaixo eu vou fazer a somatória dessa coluna. A somatória dessa coluna eu vou colocar aqui no numerador. Somatório de x menos x barra ao quadrado. X menos x barra ao quadrado. Aqui embaixo vai estar o somatório. Eu coloco aqui nessa expressão. Então a organização da tabela dessa forma é quando a gente não vai usar uma função da calculadora, ou do Excel, ou de algum outro software de estatística. Então a gente organiza dessa maneira para poder depois digitar aí com mais facilidade, para trabalhar com mais facilidade esses dados. E tendo esse valor aqui, é só dividir por raiz de n que eu tenho o desvio padrão relacionado à média. Então precisamos calcular a média, o desvio padrão das observações, que é o mzinho, que é igual ao sigma. Então vai ser mais ou menos algum valor.
e o M maiúsculo, o desvio padrão da média. Então vamos calcular aqui esses valores usando a função estatística da calculadora. Então vamos ligar ela aqui. Aqui nós vamos relembrar que sempre deixar o Dzinho, né, de deg, de degree, que é grau, minutos e segundo. Né, a gente já viu isso aí em uma outra aula. E aqui, se a calculadora de vocês tiver um SD aqui em cima, é que já está acionada a função estatística. E se tiver alguma coisa na memória, a gente vai aprender também a limpar esse dado aí para vocês poderem trabalhar né, desde o zero aí, e poder limpar a memória. Eu vou tirar aquela função estatística SD aqui, ó. Então, para tirar ela, eu vou digitar aqui em mod 1. Então, esse comp é o formato comum da calculadora. O 2 é de Standard Deviation, aqui de desvio padrão. Então, se a gente acionar o número 2, a gente vai acionar a função estatística. E o 3 é análise de regressão. Esse reg aqui ele faz uma análise de regressão também. Então, vou colocar no número 1 aqui para vocês verem. Ó. Pronto, ó, sumiu aquele SD que estava lá em cima. Ok? Se tiver algum dado na memória de vocês, vão aprender a limpar isso aí também, porque tem algumas calculadoras que tem alguma coisa na memória, então a gente tem que aprender a limpar sempre a memória quando a gente vai trabalhar com estatística. Eu vou pôr algum número na memória, ó. 6, e vou apertar a tecla M+. Pronto, eu vou apagar. Ó, vejam que tem um Mzinho aqui em cima. Existe um número lá na memória, e esse número fica armazenado nesse M vermelhinho, ó, que está aqui. Então, alfa M igual. Está lá o número que eu digitei na memória. Então vamos apagar isso aqui, ó, essa memória. Uma das maneiras, existem outras, eu vou ensinar uma delas. Você vai acionar a função clear, ó, CLR, que está aqui, ó, essa tecla aqui. Então, shift, clear, para limpar. E aí vamos colocar o número 1 aqui. Ó. Se eu colocar all, ele vai limpar a memória, vai tirar aquela configuração que nós já fizemos para colocar o ponto no milhar e a vírgula no decimal. Então vamos usar aqui o número 1 para limpar a memória. Então sempre que a gente precisar limpar a memória, a gente segue esse roteirinho aqui. 1 igual, pronto. Ó. Não tem mais o Mzinho lá em cima, está limpada a memória. Então para começar um trabalho, sempre limpar a memória quando a gente vai usar estatística. E sempre para um próximo exercício limpar essa memória. Então vocês aprenderam a limpar a memória, ela está limpa. Agora vamos acionar a função estatística. Mod 2. Que é de Standard Deviation. Pronto, ficou um SD lá em cima. Agora vamos digitar esses números aqui. Ó. São 7 números. 827.434. Aí eu aperto M+. Aí vai ficar N igual a 1. Se vocês errarem alguma coisa, pessoal, tem que limpar a memória e começar de novo. Então sempre que errar, limpar a memória e começar de novo. N igual a 1. Então eu coloquei o primeiro número. O próximo. M+, N igual a 2. E assim sucessivamente até você colocar os 7 números. 827.431 M+. Agora, número 4. 827.437 M+. Agora o 5 aqui, ó. 827.442 M+. 6. 827.438 M+. E agora o último. 827.429 M+. 7 números na memória. Então a gente não deve apertar uma outra tecla, senão a gente acaba dando um erro. Esses números estão armazenados na memória. Agora eu vou acionar a média e o desvio padrão das observações. Então eu vou apertar Shift, aqui o amarelinho, e em cima do número 2 está escrito SVAR, que é a análise de variância ali, ó, SVAR. Então eu vou apertar o número 2. O número 1 é a média, então 1 igual. Então está ali a média. Vou arredondar para a terceira casa. A média 827,434
3 metros. Se eu apagar aqui, ó, AC, e que você vai fazer de novo, ó, Shift 2, número 1, está ali a média. Ok? Agora eu posso apagar e vou agora ver o cálculo do desvio padrão. Eu inverti aqui, né, pessoal? Na verdade, esse aqui é a média, ok? Então, eu acabei de calcular aqui a média. 827,433 metros. Então, isso aqui é o meu valor médio, ok? Então, o desvio padrão das observações, o Mzinho, vai ser igual aí a aplicação dessa equação. Shift 2, aí tem que usar esse número 3, ó, Sean menos 1. Sean menos 1, lembra lá do menos 1. Ó. Tem calculadora que aqui muda um pouquinho, fica um símbolo um pouquinho diferente aqui, ó, usa um EX aqui, mas é o número 3 que nós usamos. Esse aqui é o desvio padrão 2, é o desvio padrão da população, a gente não vai usar ele. Desvio padrão da população quando a gente tem todos os dados. Por exemplo, se eu quisesse saber o peso dos homens no Brasil, eu teria que pegar todos eles, no Brasil todo, né, para usar o desvio padrão da população. Então, normalmente a gente trabalha com amostra. Então, o 3 aqui é para amostra. Então, 3 igual. Está ali o desvio padrão das observações. Aqui que está com uma potência de 10 a menos 3, né? Vou colocar 3 casas, ó, menos 3 aqui em cima, né? Potência de 10. Então, vamos trazer as 3 casas para cá, para colocar no número um pouco mais fácil da gente interpretar. Então, 6, 8, 5, 5, 6, 5, 4, 6. Então tem uma vírgula aqui, né? Tem uma vírgula aqui, ó, no display, vezes 10 a menos 3. Então vamos passar a vírgula para um lado aqui, ó, vai ficar menos 2, né? A vírgula aqui menos 2. Depois aqui, ó, 0, vamos passar para aqui, menos 1, 0. Então, menos 3, ó, 1, 2, 3. Aqui, né? Ó. 1, 2, 3. Então, o M vai ser 0,00. Vou arredondar aqui, ó, a terceira casa depois da vírgula, né, vai ser 7 metros. Então, mais ou menos, sempre mais ou menos. Então, isso aqui é o desvio padrão das observações. Mzinho, desvio padrão das observações. E aqui o valor médio. Então, esse número que está lá no display, aí é melhor não arredondar, né? Que é o desvio padrão aqui, ó. Aqui eu posso arredondar, né? Que eu terminei, né? Mas aqui eu vou agora usar esse desvio padrão e vou dividir por raiz de n. Então aí é melhor não arredondar, né, arredondar só no final da conta. Então o número que está no display lá, dividido por raiz de 7, igual. Então aqui nós temos o m maiúsculo, quer dizer, o desvio padrão da média. Que arredondando aqui, ó, então, fazendo daquela mesma maneira a potência de 10, né, não vou repetir aqui, seria mais ou menos 0,00259, ali vai, né? Então vamos arredondar para a terceira casa até 1 milímetro. Então, usando a regra de arredondamento, o m vai ficar 0,003 metros, ou 3 milímetros. Então, milímetros, centímetros, decímetro e metro. Então, sempre mais ou menos, para cima ou para baixo. Ok? Significa que essa média, esse valor médio aqui, ele pode ter uma variação de 3 milímetros para baixo ou para cima. O valor verdadeiro, né, provavelmente vai estar nesse intervalo. E esse desvio padrão das observações significa que cada um desses dados, qualquer um deles, ele pode estar desviando 7 milímetros, tanto para cima ou para baixo. Bom, isso aí é bom ou é ruim? A gente tem que comparar agora com a precisão nominal do equipamento. Então vamos ver isso. A precisão nominal do equipamento, dado pelo fabricante, é de mais ou menos 5 milímetros mais 4 ppm. Então, esse tipo de informação, esse primeiro componente aqui, ó, é um valor fixo.
Então sempre vai ter um erro de 5 milímetros. É um valor fixo. Sempre vai errar 5 milímetros. E esse aqui é um valor variável, que vai depender da distância. Então quanto maior a distância, mais vai multiplicar por 4 e vai aumentando o erro. Então um valor fixo e um valor variável em função da distância. Como é que a gente interpreta esse dado que vem lá do fabricante e como que a gente usa esse dado aqui, né? Então, se a gente multiplicar esse 4 pela distância que nós medimos em quilômetros, é assim que a gente usa essa informação. Então, nós multiplicamos aqui a distância em quilômetros por 4, somamos 5, vai dar a precisão nominal do equipamento. Por que nós multiplicamos aqui por quilômetro? Porque ppm, que é parte por milhão, a gente pode expressar assim, ó, milímetro por quilômetro. Pode expressar de várias unidades, várias maneiras, né? Mas no caso, aqui nós estamos interessados em distância. Então, milímetro por quilômetro. Milímetro por quilômetro é a mesma coisa que ppm, porque 1 milímetro tem 1 milhão de milímetros aqui, ó, transformando quilômetro para milímetro. Então, 1 quilômetro tem 1 milhão de milímetros. Então, milímetro por quilômetro é a mesma coisa que ppm. Então, se eu pegar aqui uma distância qualquer, né? Então, vou pegar uma distância, nós temos aqui ppm, né? ppm, nós vamos substituir por milímetro por quilômetro, que é a mesma coisa. Isso aqui é parte por milhão, como nós estamos vendo aqui, né? Se eu multiplicar por uma distância e essa distância estiver em quilômetro, uma distância d em quilômetro, eu vou cortar aqui quilômetro com quilômetro e a resposta toda vai ficar em milímetro. Então, milímetro nessa parte aqui que é variável e aqui milímetro também. Então, é assim que a gente interpreta e utiliza essa informação. Então, no caso do nosso equipamento, a precisão nominal vai ser igual a mais ou menos 5 milímetros mais 4 vezes uma distância em quilômetro. E vai dar, a resposta vai ser em milímetro. A distância em quilômetro, vamos pegar essa distância média, ó, e vamos transformar ela em quilômetro. É só dividir por 1000. Então, 1, 2, 3, 0. Então vai dar 0,827433. Aqui é bom usar todo o número para a gente arredondar só no final. Então vamos fazer essa continha aí, ó. 0,827433 vezes 4 igual. Então, primeiro a multiplicação, depois a soma. Mais 5 igual. Então, arredondando aqui, ó, porque isso aqui já está em milímetro a resposta, né? Então, é 8,3 milímetros. Então, a gente vai até o milímetro. Precisão nominal, agora já arredondando no final da conta, mais ou menos 8 milímetros. Quer dizer, meu equipamento vai estar sempre errando aí 8 milímetros para mais, 8 milímetros para menos. Isso aqui é para essa distância que nós trabalhamos, de distância média de 827,433 metros. Então essa distância média ele vai ter um erro aí dado pelo fabricante de 8 milímetros. Se você errar até esse valor, é o que a gente esperava do equipamento. Mas quanto que foi o meu desvio padrão das observações? Então vamos colocar ele aqui para relembrar. Ó. O Mzinho. O Mzinho foi de mais ou menos 0,007 metros, que é igual 7 milímetros. Então, para cada uma das observações, para qualquer um desses dados, eu estou errando 7 milímetros e o fabricante diz que eu posso errar até 8. Então está ótimo, meu aparelho está bem calibrado, ele está atendendo a precisão nominal esperada conforme dado pelo fabricante. E em relação ao valor médio da distância? Então, em relação ao valor médio da distância, o desvio padrão ele é menor ainda, que é esse M maiúsculo. Então, o desvio padrão da média é de 0,003 metros ou 3 milímetros. Então, o desvio padrão da média é de mais ou menos 3 milímetros. Então, ó, em relação à média, ele é mais baixo ainda, né, do que a precisão nominal do equipamento, informado pelo fabricante. Então eu adoto, nesse caso, o valor médio como valor verdadeiro, quer dizer, eu vou colocar lá na minha planilha de cálculos topográficos que a minha distância percorrida aí foi
que a minha distância medida foi de 827,433, com um erro de mais ou menos 3 milímetros, e isso aí está abaixo da precisão nominal, quer dizer, o equipamento está trabalhando conforme o esperado. Nesse segundo exercício, a gente já vai fazer um pouquinho mais rápido, porque você já sabe agora usar a calculadora para achar o desvio padrão e a média. Então aqui a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Então esse exercício seria o mesmo enunciado do exercício 1. O que muda é que a precisão nominal aqui nesse caso vai ser de mais ou menos 4 segundos. Então trata-se de uma análise de ângulos, então uma análise angular. Então, o primeiro exercício a gente fez uma análise para distâncias e nesse a gente vai fazer uma análise para ângulos. Então, foi medido 6 ângulos, a precisão nominal do equipamento é essa e agora a gente vai fazer a nossa análise. Então, usando lá a calculadora, lembrando que a gente deve limpar a memória, ó, Shift Clear 1 igual. Pronto, limpamos a memória. E a função estatística já está lá acionada, como a gente aprendeu anteriormente. Agora vamos digitar aqueles ângulos, né? Lembrando que tem que ter o desenho aqui, ó, né? De grau, minuto, segundo. Então, 56 graus, 5 minutos, 8 segundos. M mais. N igual a 1, coloquei o primeiro valor. E assim eu vou colocar os 6 valores. 56, 5,86, 56, 5,40. Se você errar, tem que limpar a memória, ok? Foi bom que aconteceu isso. A gente limpa a memória de novo. Shift Clear 1 igual. Pronto, limpamos a memória, temos que digitar novamente. N igual a 1. E aí vamos colocar os 6 números lá. Então, colocado todos os números lá na memória, agora Shift 2, 1, nós temos a média. Aqui ele vai dar o ângulo decimal, nós vamos usar essa tecla da bolinha, ó, grau, minuto, segundo, e vamos transformar em sexagesimal. Apertou lá. Então, o ângulo médio vai ser igual a 56 graus, 5 minutos. Vamos arredondar aqui a casa dos segundos aqui, ó. 23 segundos. Porque não existe nenhum equipamento que mostra o dado com décimos de segundo. Então vamos trabalhar aqui até o segundo. Podemos apagar, Shift 2, desvio padrão das observações. Aperta a teclazinha de novo, porque agora nós estamos trabalhando com ângulo, não é distância, né? Então agora é ângulo, então tem que apertar a teclazinha de novo lá, para dar em grau, minuto, segundo. Então o Mzinho vai ser igual a mais ou menos 0 grau, 0 minuto, 13 segundos. Vamos arredondar aqui 13 segundos. Então esse valor dividido por raiz de 6. Aperta a teclazinha porque estamos trabalhando com ângulos. O M maiúsculo, que é o desvio padrão da média, vai ser igual a 0 grau, 0 minuto, 5,39, vamos arredondar para 5. Né? Então 5 segundos aqui, ó. Não é 0,5, é 5 segundos. A gente sempre põe um zero assim, né? Para expressar. Ok. A precisão nominal do equipamento é 4 segundos. 4 segundos. Então, em relação a qualquer uma dessas observações, o meu erro, desvio padrão das observações, ele é maior que o desvio padrão que foi dado pelo fabricante. Então, essa precisão nominal é um desvio padrão. Então, a precisão nominal do equipamento é 4 segundos. Eu podia errar até 4 segundos. Para qualquer uma das observações, que esse aqui é o desvio padrão das observações, para qualquer uma delas, eu estou errando 13 segundos. E para a média, eu estou errando 5 segundos. Então, não está atendendo à precisão nominal, tanto para as observações quanto para as médias. Então, como a gente tem bastante dado, a gente pode aí fazer um intervalo de aceitação e rejeição desses valores usando 3 vezes a precisão nominal, aquele critério que a gente viu no início da aula. Então, 3 vezes a precisão nominal, que é aquela tolerância que veio lá da distribuição normal, de 3 desvios padrões para cima como para baixo. Então, 3 vezes 4,
12. Então, a minha tolerância, né, isso aqui seria então a tolerância. 3 vezes a precisão nominal, seria a tolerância. Conforme aquele padrão que a gente viu. Existem outros, então, que a gente viu lá da NBR. Né, um deles. Um padrão mais geral. Então, eu podia tolerar um desvio até 12 segundos. Né? Então, em relação às observações, inclusive está acima da tolerância. Ó, está acima da tolerância para qualquer um desses dados. Mas em relação à média, em relação a esse valor médio aqui, ele estaria dentro da tolerância. Não atende à precisão nominal, porque a precisão nominal é 4, aqui deu 5. Então não atende à precisão nominal, mas atende à tolerância. Então eu poderia aceitar esse valor médio como verdadeiro, porque o seu desvio é de 5 segundos, e isso aí está dentro da tolerância. Então eu poderia aceitar ele como verdadeiro. Mas ele não está atendendo à precisão nominal. Então eu vou eliminar. Então talvez eu tenha que levar ele para assistência técnica ou levantar novamente, né, os dados. Quando a gente faz análise, né, e a gente não consegue sanear esses dados, a gente tem que ir lá medir de novo. Se a gente medir de novo e continua dando problema, né, não atende a precisão que o fabricante diz que tem que dar, então a gente tem que levar esse equipamento para assistência técnica para calibragem. Então no caso aqui, vamos eliminar alguns dados, né, que é intervalo de aceitação e rejeição. Então, uma das maneiras de fazer isso é pegar o valor médio, esses 56 graus, 5 minutos, 23 segundos, e fazer mais ou menos a tolerância. Então, um intervalo aqui, ó, de aceitação e rejeição. Então, vai ser 56 graus, 5 minutos, 23 segundos, menos 12 segundos. Então, 0 grau, 0 minutos, 12 segundos. Então, esse aqui é o intervalo inferior. Ó. 56 graus, 5 minutos, 11 segundos. Agora a gente vai pegar esse valor médio e vamos somar esses 12 segundos aqui, ó, que é a minha tolerância. Então, mais 0 graus, 0 minutos, 12 segundos. Então, vai dar 56, 5, 35. Então, isso aqui seria um intervalo de aceitação e rejeição de dados. Como que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui nessa planilha e vou ver quais desses dados aqui eu vou excluir porque não estão dentro desse intervalo aqui relacionado à tolerância. Então, o primeiro valor, 56, 5 e 8, ele não está nesse intervalo, então eu vou excluir ele. Então, esse valor aqui eu vou excluir. O próximo aqui, ó, 56, 5,36, olha, ele está acima aqui, ó, eu vou excluir também. E esse também, ó, 40 segundos, ele está fora desse intervalo, né? Vou excluir também. Esse aqui, ó, 25 está dentro, 15 está dentro e 12 também. Então agora, eu faço isso até eu ter dados suficientes. Se eu tiver menos de 2 dados, não tem como fazer, né? A média e o padrão. Então eu fico com muito poucos dados, né? O ideal é sobrar bastante dados, né? Isso aqui é apenas um exercício aí, né? Então, 3 dados ainda dá para fazer análise. Vamos calcular agora a média, o desvio padrão das observações e o desvio padrão da média para esses 3 dados. O desvio padrão das observações, o desvio padrão da média. E vamos comparar aí, né, com a tolerância, com a precisão nominal. Vamos ver se melhora. Então a gente tem dados que a gente consegue então eliminar. Então, Shift Clear 1, vamos eliminar lá, vamos limpar a memória. Vamos colocar esses 3 dados. Então, estão lá os 3 dados, Shift 2, 1. Temos que transformar isso em ângulo. A minha média aqui, o ângulo médio, 56 graus, 5 minutos, 17 segundos. Vamos apagar, Shift 2,
3, transforma em ângulo, desvio padrão das observações. 6,78, vamos arredondar para 7. 7 segundos. Dividido por raiz de 3. Transforma em graus, que vai dar, arredondando aqui para 4 segundos. Bom, agora vamos analisar esses dados. Em relação às observações, que são essas 3, ele atende à precisão nominal. Então, em relação a qualquer uma dessas observações, se eu quiser escolher qualquer uma delas como valor verdadeiro, ele não atende à precisão do equipamento. Não está atendendo à precisão nominal que o fabricante diz que tem que dar. Em relação ao valor médio, aí ele atende, ó, né? Tá no limite ali, ó, 4 segundos. Então, em relação ao valor médio, que é esse aqui, ó, valor novo, valor médio, ele está atendendo à precisão nominal do equipamento. Então, eu posso utilizar esse valor como valor verdadeiro. Então, ao invés de usar essa média aqui, ó, que era 23 segundos, ó, veja a diferença. Eu vou usar essa média aqui como valor verdadeiro, que dá 17 segundos, ó, diferente aqui. Porque o desvio padrão, usando 3 dados, né, eliminando alguns, o desvio padrão aí, ó, da média atende à precisão nominal conforme o fabricante diz que tem que ter. E aí, então, esse aqui vai ser o valor do ângulo. Né? Ele está dentro da precisão nominal. E também estão dentro da tolerância. A tolerância é 12 segundos. Ó. Nesse caso, ele está atendendo a tolerância tanto para a média quanto para qualquer uma dessas 3 observações. Né? Então mudou um pouquinho esse comportamento em relação aos dados anteriores. Ok? Então a gente discutiu as várias maneiras e as várias possibilidades de interpretar esses dados, né? E inclusive fazer um saneamento amostral, melhorar a nossa informação e trabalhar com um dado aí saneado. Agora a gente vai fazer um terceiro exercício, no caso aqui para distância. Também é uma estação total que mede a distância com um medidor eletrônico de distância. Então vamos lá, Shift Clear 1 igual, limpei a memória. Então da mesma maneira, vamos colocar esses dados na memória. Então os números estão todos na memória. O meu valor médio vai ser igual a 34,079 metros. Shift 2, 3. Desvio padrão. Como agora é distância, né, não é ângulo. Então o desvio padrão das observações deu aqui, ó, potência de 10 a menos 3, né? 0,008,5 milímetros, né? A gente vai arredondar para 9. Então, metros, né? Ou 9 milímetros. Ou 9 milímetros. Então aqui sempre mais ou menos. Tanto para cima como para baixo está errando isso. Esse valor, então, dividido por raiz de 6, o desvio padrão para a média vai ser igual a 0,003, né? O arredondamento aqui é 3 metros ou 3 milímetros. Bom, qual que é a precisão nominal do equipamento? Eu vou dividir então esse valor por 1000, a distância média, 34,079, dividido por 1000. Então esse valor eu transformei ele em quilômetro. Lembra lá que a gente viu no exercício anterior. Então, a distância transformada em quilômetro vezes 22. Igual. Mais 1. Igual. A precisão nominal desse equipamento é de mais ou menos 1,749 lá, metros, né? Milímetros, aliás. Milímetros. Então a gente pode arredondar isso aqui para 2 milímetros, né? A precisão nominal do instrumento é de mais ou menos 2 milímetros. Qual vai ser a tolerância? Tolerância. 3 vezes a precisão nominal. 3 vezes 2, 6.
6 milímetros é a tolerância, mais ou menos 6 milímetros. Vamos agora ver nossos dados. Em relação ao desvio padrão das observações, a qualquer uma das observações, não atende à tolerância e não atende à precisão nominal que o fabricante diz que tem que dar. Então, se eu usasse qualquer uma das observações, ela está com erro acima da precisão nominal e da tolerância. Se eu usar o meu valor médio como valor verdadeiro, ele tem um desvio padrão de 3 milímetros. Então, ele não atende à precisão nominal do equipamento. Não está atendendo. E a tolerância, ele atende. Então, ele atende a tolerância, eu poderia aceitar esse valor como valor verdadeiro, porque está dentro de uma tolerância, mas ele não está atendendo a precisão nominal do equipamento. Então, nós vamos pegar e tentar eliminar alguns dados. Então, esse valor médio menos a tolerância, que é 6, e esse valor médio mais a tolerância. Então, esse valor aqui, menos 6 milímetros, aqui vai dar 3, né? Então, 34,073. Né? Tirei 3 milímetros, 6 milímetros. E agora eu vou somar 6 milímetros aqui. Ó. Então, 79 aqui, né? Vamos somar 6 milímetros. Aqui vai dar 15,785. Então, 34,085. Então, vamos eliminar dados que estiver fora desse intervalo. Vamos eliminar aqui, ó, 70. Nós vamos eliminar o primeiro. O 81 a gente aceita ele. 86 a gente já elimina. 69 também está fora do intervalo. 76 está dentro. E 90 está fora. Ó. Só sobrou 2 dados. Então sobrou pouco, né? Sobrou poucos dados. Mas ainda a gente pode fazer uma média aí para o desvio padrão para dar uma olhadinha. Então esse equipamento está variando bastante os dados aí, né? Então vamos calcular agora uma nova média para esses 2 dados. Shift Clear 1. E vamos colocar esses 2 dados. 34,081. E agora Shift 2, 1. O valor médio agora para 2 dados. Usando a regra de arredondamento, né? Se o vizinho aqui é par, permanece, né? Aqui é o desvio padrão das observações. Vai dar 0,003,5, né? Aqui nós vamos arredondar para 4, né? 4 metros ou 4 milímetros. E o desvio padrão da média dividido por raiz de 2. 2,5, né? Como é par, é 2 milímetros ali, né? 0,0025 metros, né? Como é 5 seguido de zeros, né? E aqui é par, então vai ser 2 milímetros, né? Vamos arredondar aí para 0,002 metros ou 2 milímetros. Então vamos analisar esses dados agora. Em relação ao valor médio, né, ele está atendendo a precisão nominal do equipamento, que a precisão nominal é 2 milímetros. Ó. Então ele atendeu a precisão nominal do equipamento, 2 milímetros. Só que atendeu no limite, né? Atendeu aí no limite. Agora, em relação às observações, ele não atendeu a precisão nominal. Então, mesmo, né, fazendo esse saneamento, em relação a qualquer um desses 2 valores, ele não atende a precisão nominal, porque o desvio padrão das observações deu 4 milímetros. Então aqui ele está atendendo pelo valor médio, a precisão nominal, mas no limite, né? Porque eu até arredondei, eu tirei um pouquinho aqui, né?
Na verdade, ele é o erro é um pouquinho maior do que 2 milímetros, é 2,5 milímetros. Né? Então ele está atendendo aí no limite a precisão nominal do equipamento, por causa do arredondamento. Então é um tipo de instrumento que a gente deveria lá medir de novo a campo, caprichar na medição, e se permanecer esse tipo de erro, o ideal é mandar esse equipamento para fazer uma análise na assistência técnica, uma calibragem. Agora, em relação à tolerância, né, nesse caso que a gente fez o saneamento amostral, em relação à tolerância, que é de 6 milímetros, ela fica dentro da tolerância para qualquer uma dessas observações, porque é menor que 6, ó, que deu 4, e está também atendendo ao valor médio, né, que está dentro da tolerância. Então, 34,078 metros é o valor que eu posso aceitar como verdadeiro, porque está dentro da tolerância, tanto para, né, para o valor médio. E está atendendo também a precisão nominal no limite. Aí. Ok, pessoal? Então aí, com esses 3 exercícios, a gente fez aí uma análise da precisão, da tolerância, intervalo de aceitação e rejeição de dados. Então é algo bastante importante para vocês perceberem que sempre haverá erros e a gente tem que se ver se esses erros eles são toleráveis e até onde a gente pode trabalhar com esses dados.